Bem-vindos ao Jazz Manus Lisboa, um podcast dedicado ao inesquecível Django Reinhardt e a toda a sua herança musical. Aqui mergulhamos nas histórias, nas paixões e nas experiências dos músicos que mantêm vivo este estilo em Portugal, com um olhar especial para o seu crescimento e as suas raízes na Grande Lisboa. Jazz Manus Lisboa é uma conversa com muito swing. Olá, caros ouvintes, bem-vindos a mais um episódio do podcast Jazz Manus Lisboa. Hoje este episódio é um episódio que eu já ansiava há muito tempo, porque tenho à minha frente uma pessoa que foi absolutamente determinante na minha aproximação ao Jazz Manus. Foi uma pessoa que me incutiu a paixão, incutiu-me muito swing por este género de música. Não só ele, mas também outra pessoa com quem iremos falar certamente nesta conversa, Monsieur Thibaut Dumas. Viva! Tudo bem? Boa tarde, boa noite a todos. Tudo bem, obrigado e obrigado por me convidar. Não, pá, é obrigatório para mim. Os tempos são um bocadinho complicados, eu vivo longe da cidade e agora para conseguirmos acertar aí com um momentinho não é sempre fácil. Sim, mas conseguimos. Claro. Olha, é assim, muita coisa para dizer, vamos tentar ser mais pragmáticos. O teu instrumento é o violino. Certo. Tu és luthier. Sim. E para já vou-te pedir que me expliques às pessoas que nos estão a ouvir o que é um luthier. O que é que faz um luthier? Ou seja, eu comecei pela aprendizagem do violino e indo nos ateliês para fazer a manutenção, a comprar um instrumento, eu ia no ateliê do luthier. Ou seja, o luthier é um nome genérico para todos os técnicos de manutenção dos instrumentos. Falamos de luthiers também de violas, guitarras, falamos de luthiers de sopros, falamos de luthiers de cordas friccionadas, de cordas dedilhadas, é um termo genérico. O termo luthier vem da palavra alaúde, que é um instrumento medieval. Okay. Ou seja, todos os derivados, começou aí com esses instrumentos de cordas construídos em madeiras e todos os seus derivados. Ou seja, o luthier é uma palavra que vem do árabe, do alaúde, okay. e que foi adaptada às línguas europeias. Muito bem. Luthier parece uma palavra que vem da França, luthier. É verdade, porque em francês é a mesma palavra. É a mesma palavra. E a lutherie é a arte de construir os instrumentos. Que também constrói violinos. Constrói. A minha dedicação principal é a manutenção dos instrumentos e eu consigo ter um pouco de tempo para a construção dos instrumentos. Ou seja, eu tenho uma produção mínima, vai ser 2 instrumentos por ano ao máximo. Tenho algumas encomendas que facilitam o processo. Na verdade, até agora, os instrumentos que eu tinha feito sem serem encomendados, consegui vendê-los. Valoriza mais o meu trabalho do que a manutenção. A manutenção recebe de tudo. Pode ser um instrumento bom, como pode ser um instrumento muito fraco, de má qualidade. Sim. E isto às vezes é ingrato, porque vamos passar muito tempo a arranjar uma coisa que foi feita por outro, ou por uma fábrica, ou pronto. Não tem a mesma dedicação como se nós construímos instrumentos de A a Z, e que faz que o instrumento é um pouco o nosso bebê. Portanto, eu gosto de ter as duas partes, porque quando eu comecei a essa arte dos luthiers, de lutheria, eu via que existia tantos instrumentos, que havia tantas pessoas que faziam um trabalho extraordinário, como que eu conseguia ter o meu lugar aí. Ou seja, eu pensava que era melhor me dedicar à manutenção do que já existia, em vez de estar a criar instrumentos. Mas também essa parte aí de criar é muito valorizante para mim. E eu acho que a experiência permite-me saber melhor onde é que eu quero chegar em cada um dos instrumentos, porque já abriu tantos, já estive a arranjar tantos, que eu já sei mais ou menos, já tenho uma ideia de onde é que eu quero chegar, como que deve ser o produto acabado. Pronto. E já passaram por ti, de certeza, instrumentos violinos com muita história, não é? Claro. Coisas valiosíssimas.
Sim, não é, há de tudo, como eu disse, temos instrumentos históricos, temos instrumentos modernos, feitos pelos melhores luthiers, instrumentos simples, mas que tiveram histórias extraordinárias também. Mas também podemos imaginar que um instrumento extraordinário, quando saiu do ateliê, pode ter tido um acidente e já não existe, ou pronto. A vantagem dos instrumentos das cordas friccionadas, normalmente usamos colas grude, que é cola quente, feita à base de pelo de coelho. Eu não mato coelhos nenhuns, mas usamos essa cola. E faz a grande vertente dessa cola é que é reversível. Ou seja, se colocares um violino dentro d'água, ele vai se separar todo. Todas as peças, as 80 peças, descolam-se. Porque é tudo colado com essa cola que é sensível à água. Curioso. A vantagem disso é que se um dia eu deixar cair o meu violino ou tiver um acidente, um azar com o instrumento, sempre há a possibilidade de remediar, seja abrir o instrumento, recolar, restaurar a fratura ou o problema que aconteceu e voltar a fechar. Ou seja, os instrumentos antigos também têm essa história especial que já passaram por muitas mãos, que seja de músicos, de luthiers, às vezes por o bem e pelo mal, pronto, mas realmente é giro como os instrumentos podem sobreviver às pessoas, aos artistas, aos luthiers, e isso é uma coisa, é tipo uma coisa que eu a partida vai ficar depois de mim. Isso claro, eu acho bonito. Claro, as pessoas vão, mas o instrumento fica. Isso é uma coisa extraordinária e é uma ferramenta para o artista exprimir-se, que seja também para mim isso é uma honra de saber que eu tenho músicos que têm um prazer e gozo de tocar aí no instrumento. É isso onde eu queria chegar, porque eu sei, Thibaut, que tu és uma pessoa muito exigente com o teu trabalho e não há outra forma, não é? Porque tu, para músicos de orquestra ou músicos solistas, é verdade. tem que ser... Um milímetro é demais em loteria, ou seja... É sempre complicado porque também se fazemos tudo de extremamente fino, é um instrumento frágil, sensível. Seja, é sempre não sei, um equilíbrio entre... Aqui estamos num clima oceânico, a umidade não é muito boa para os instrumentos, para a madeira. Seja... qualquer seja a qualidade do instrumento, se estiver exposto à umidade, como eu referi há um bocado, vai sofrer. E por causa da tensão das cordas e das colas que usamos. Ou seja, se eu chegar aos limites aí das espessuras para o instrumento estar na melhor ressonância possível, é capaz de sofrer mais rápido. Portanto, temos de ter aí um equilíbrio entre o belo e o sólido, eu não sei como dizer, pronto. Isso é sempre um rácio difícil em obter. Eu acabei de entregar um violino que tem uma etiqueta alemã, que é autêntica, de 1725, ou seja, o instrumento já tem 300 anos, né? Já levou muitos arranjos, mas continua a tocar. E este instrumento foi concebido num período em que a música não era a mesma como hoje, era o período barroco, ou seja, a tensão das cordas não era a mesma. A afinação, ok. Exatamente. E então a concepção do instrumento não era a mesma como hoje. E então a tensão que o instrumento sofre ou leva é muito mais importante do que era na altura. Portanto, este instrumento tem tendência a sofrer. E é pena, porque estamos a pôr-lo em condições que ele não era criado por, ou suposto. Exatamente. E então é sempre aquele equilíbrio. Então, ver quando é que é o ponto em que nós não podemos deixar continuar com uma tensão moderna e se calhar temos que pensar voltar a pôr em barroco. Curioso, isso é muito giro. Com o passar do tempo e a evolução da música altera também a construção do instrumento. Claro. Espetacular. E o facto de Lisboa é mesmo chata para os instrumentos. A umidade que é muito importante. A proximidade com o rio, não é? O oceano, o mar. Sim. Ou seja, aquele mês que passou com um mês de chuva, com dias consecutivos de chuva, realmente é difícil manter um ambiente saudável em casa. Claro. Eu vejo no ateliê, eu isolei tudo da melhor forma que seja, no chão, no teto, nas paredes. O espaço é pequenino, ou seja, temos 12 metros quadrados, por aí, 15.
cada dia eu tiro, nesses dias de chuva, 4 litros de água. Ixi. Cada 24 horas de umidificador a trabalhar e é quase um balde de água que sai todos os dias. Que está no ar. Incrível. E quando se entra no ateliê, parece que eu estou a aquecer o ateliê. Só por não ter a umidade. A umidade realmente dá um desconforto. Às vezes pensamos que os países nórdicos, aí o inverno são terríveis e não sei o quê. É verdade, a temperatura é mais fria, mas é seco. Porque a água não existe. A menos de 10 a água não existe, não é? E então provavelmente os instrumentos não sofrem tanto. Não é certamente os instrumentos não sofrem tanto num clima assim mais rigoroso até do que nós temos aqui. A umidade faz que os poros, estou a ser um bocadinho técnico, mas a madeira tem poros duros e poros mais fracos, mais tenros, do crescimento, seja na primavera vai crescer mais rápido. E então essas linhas mais claras da madeira estão mais sensíveis à absorção da água ou da umidade. Num tampo do violoncelo, quando estamos de inverno, ele é capaz de crescer 3 milímetros. Ou seja, é enorme. Quando ele estava a falar com 1 milímetro é muito na loteria. Imagina 3. Pronto. Eu estou a falar de 1 milímetro, que é muito no sentido da referência da mão esquerda, da distância para cada nota. Portanto, quando o violoncelo cresce assim de alguns milímetros em largura, não afeta a mão esquerda. Ok. É curioso. Todos estes pormenores afetam muito um instrumento delicado como o violino. Mais um exemplo, o meu violino que eu construí na escola já é de 98, portanto já tem 27 anos. Ele teve em todas as situações, para ser honesto, e assim é por isso que eu fiz este violino, porque assim eu não estragava nada de ninguém, não é? Era o meu e pronto, ninguém tinha nada para dizer. E daí eu vejo cá, ele está um pouquinho alto, um pouquinho demasiado, né? Dá para tocar, mas não é confortável. O mesmo violino, tal e qual, levo para o sul de França, onde está o meu pai, de onde eu sou originário, e lá, mesmo sem ser o verão, o instrumento fica baixinho, até um bocadinho baixo demais, num violino. Aí eu estou a falar da altura das cordas. Sim, a ação. Thibaut, e quantos anos é que tiveste no Bairro Alto, com o teu ateliê? Eu venho a Portugal em 2007 e foi até uns 4 anos atrás, seja uns 14 anos. 14 anos no Bairro Alto. Sim, senhor. E eu pude... Os primeiros 3 anos estava na zona de Campo de Ourique. Campo de Ourique, exatamente. Portanto, foram os 10 anos no Bairro Alto. E o teu luthier era incrível, era mágico. O ateliê era mágico. Nós íamos lá muitas vezes para ensaiarmos, tocarmos a música, só confraternizar. É verdade. E é incrível entrar no teu espaço de trabalho com muito cuidado. Eu lembro que tive um acidente que parti sem querer um arco, mas pronto, isso foi reposto. Foi resolvido, mas é fascinante todos os violinos e o cheiro a madeira, o cheiro a verniz, é mesmo trabalho de artesão, não é? Trabalho com a mão. É verdade. O encanto dos instrumentos estarem lá também é sempre um charme especial. O cheiro da madeira, dos vernizes, é sempre especial, sem dúvida. E estás dois, 50 metros do conservatório. Eu estava, sim. O conservatório não regressou lá, porque entrou em obras já há muito tempo e, pronto, do que dizem, está a caminho, não sei. Ok. Não estive a acompanhar. Está a caminho já. Quantos anos é que está a caminho? É verdade. Eu acho que eu passei lá não há tanto tempo e acho que tenho ideia que vi janelas novas, pronto. Olha, eu não estou a parte disso. Portanto. E então tu fazes as tuas malinhas e vais para a Serra de Aires e Candeeiros para... Seja, eu tento vir, porque esses anos todos ganhei a clientela, ganhei pessoas que gostavam do meu trabalho e do serviço efetuado. E de repente, porque na verdade foi um bocadinho à força que eu saí de Lisboa. Foi depois do confinamento, dos confinamentos todos, não teve ajuda e eu fiquei demasiado apertado financeiramente. O conservatório estava em obra, nunca mais voltava para lá. Os acessos lá não eram muito práticos, eu pagava caro, isto tudo acumulado fez que eu teve que sair enquanto eu estava em Lisboa há 14 anos, ok? E foi um bocadinho duro para mim, de repente parecia que eu estava a fugir de Lisboa e
que é que eu fiquei a pensar o que é que eu estou a fazer aí, na aldeia, etc. Eu sou uma pessoa do campo, gosto muito da natureza, do contacto com a natureza, com as plantas, com os animais, pronto. E da tranquilidade também. Ou seja, eu gosto muito das pessoas, sou muito sociável, mas de um outro lado eu também gosto de tranquilidade e como eu disse há um bocado, essa ideia de não chatear. Eu tenho a ideia que na cidade estamos tão concentrados que sempre estamos a ouvir um de baixo ou de cima e essa proximidade faz que, sem querer, eu vou um pouco pisar o meu vizinho ou ele vai pisar um bocadinho para mim. E essa ideia para mim não é muito confortável. E então aí na aldeia eu posso ter abelhas, não vou chatear ninguém. Eu posso ter um cão que está muito livre, não vai chatear ninguém. E podes ter um bode. Eu tenho um bode também. Mas ele está a ganhar muito liberdade e há de ter cuidado. Demais, lá chamam o bode o salta-catrepa. Então, salta-catrepa? Salta-catrepa, ou seja, salta tudo. O bode salta 1,80m. Coitadinho, ele é bode. Tem que saltar. É a natureza dele. Mas olha, pronto, é muito mansinho. Sim. Mas só para a malta que nos está a ouvir, interessado na loteria, ou interessado em arranjar um violino ou comprar um violino ao Thibaut, portanto ele tem... podem pesquisar-te nas redes sociais, talvez no Instagram, não é? Sim, a forma mais direta para chegar até ti. Instagram não estou muito lá, mas sim, procurando. As pessoas conhecem-me, ou seja, essa clientela, para mantê-la, eu venho uma vez por semana. Tento manter o contato com eles, com as orquestras, com os alunos, etc. Levo as coisas para a aldeia e aí eu posso trabalhar com calma. As pessoas que querem lá vir, é 1h30 de caminho, não é tão complicado. Lá eu tenho uma seleção de instrumentos que seja, eu tenho instrumentos que algumas pessoas deixaram para a venda, outros instrumentos que o adquiriu, ou pronto, e se a pessoa está interessada em adquirir um instrumento, posso procurar por ela, temos que ter noção do mais ou menos da qualidade que está à procura, e os acessórios, essas coisas, também posso mandar vir. Na verdade, eu não sou uma loja de vender cordas e essas coisas todas. Não é muito. Há pessoas que fazem isso muito bem, com preços baratíssimos, e então entrar aí em concorrência disto, para mim, não faz sentido. Claro, sim. Agora, tudo a parte técnica, que é da parte da montagem, dos problemas que podemos, das colagens, dos problemas que encontramos na manutenção do instrumento, aí sim podem contar comigo. Uma curiosidade do Thibaut é que o teu violino, aquele violino que tu tocas, tu construíste. É verdade. E soa muito bem. Soa muito bem, é verdade. E quando eu mostrei aos colegas em França, eles ficam assim sempre surpreendidos. Pronto. Eu teve um violino... Há uma história aí. Ou seja, eu teve um violino... Herdei. De um violino do meu avô. E toquei com este violino. Foi uma paixão. Era um violino vermelho e pronto. E... eu tinha uma banda em França antes de vir para cá, antes de ir para a escola de luthier, que fiz na Inglaterra, e então eu tinha uma banda e nós tínhamos acabado um ensaio e houve um azar com o instrumento e o instrumento partiu-se. Ou seja, eu fiquei muito machucado dessa história e era um instrumento que me tinha sido oferecido, que era do avô e custou muito, foi restaurado, pronto, mas desde então... nasceu aquele, semeei aquela ideia que se eu tivesse o meu, assim, já não posso ficar tão machucado, né? Já, ao menos sou eu o responsável, pronto. Claro. E daí é um bocadinho que começou essa ideia de ir para uma escola de luthier. Olha, e já agora que falaste no teu avô, o teu avô também foi um músico... Foi compositor da República Checa. Então tens eu não o conheci, mas ele tem trabalhos extraordinários, foi uma pessoa dedicada aos outros, há músicas que estão extraordinárias, há uma que eu descobri não há muito tempo, que é o Quartetino. E então ele escrevia esta música no fim da guerra, em homenagem aos médicos de Segunda Guerra. Então imaginamos a importância dessas pessoas que nos cuidam quando estamos em situações horríveis, ou feridos e não sei. E portanto, eu acho, só essa ideia eu acho bonita. E depois, então, esse quartetino são músicas de 3 minutos. O outro, muita parte do trabalho dele é muito marcada
como é que eu vou dizer, ambos pela política, pronto, e é mais pelo século XX. E então é um pouco mais forte, mais difícil de ouvir. E essas musiquinhas são curtas e são muito melódicas. É só um romântico. Eu gosto dessas músicas, essas belas melodias e não sei o quê. E então realmente de repente me fez agarrar mais à obra dele. E ele teve uma vida extraordinária, ou seja, foi professor de composição no Conservatório de Praga, foi amigo era do Bloco de Leste, né? Porque a República Checa pertencia na altura ao Bloco Soviético. Havia muito para dizer ali, mas não vou entrar aí muito no assunto, mas para dizer que ele foi amigo do Richter, que foi um pianista famosíssimo, o Shostakovich, o Khachaturian, ou seja, era só pessoas famosas que estavam aí à volta dele. E qual era o nome do teu avô? Václav Dobiash. Ok. Pronto, não tem nada a ver. Pois tu és Dobiash também, no nome, não é? Só que em França só guardamos o nome do pai. Ok. Ou seja, a minha mãe, quando veio à França e casou-se com o meu pai, ficou com o nome Dumas, do meu pai. Ok, muito bem. Tipo, olha uma coisa, e agora vamos entrar assim levemente no nosso Jazz Manus. Sim. Isto foi eu acho que foi em 2008, 2009, que eu recebi uma chamada do nosso grande amigo comum. O Olivier? Não, do Tomás. Do Tomás. E o Tomás disse-me, olha, estou aqui com uns tipos numa Damastor, fim de tarde, que pronto, vou pôr do sol, beber umas cervejinhas, e vou jantar com os gajos ali na bica, no restaurante Liège. E uns tipos franceses, vem cá ter, eles são muito fixe e tal. Pronto, eu fui lá ao Liège, que não sei se ainda existe o restaurante Liège. Isto 2008, 2009. Não sei. Chegámos lá, muito fixe com o Tomás, conheci o Sr. Thibault, o grande Olivier Geneveste, sim, e eu acho que o Guillaume também. E mais uma ou duas pessoas que eu já não me recordo bem quem estavam. E depois no fim acabamos a noite no Mirador São Pedro de Alcântara, também a ver umas cervejinhas. Isto ficou para a vida. Eu felizmente que vos conheci. Porquê? Porque foram vocês que mostraram o verdadeiro swing do Django Reinhardt. Claro que eu já tinha ouvido falar no Django, eu já estava a estudar no OT, mas nunca tinha tocado Django na vida. E tu e o Olivier tinham uma banda que são os Swing Rafeiro, que eu gostava que falasses nisso. E começaram a insistir comigo, não, tu tens é que tocar swing, o swing é que é. Exato. Mas fala-me como é que então começou essa banda aqui em Lisboa. Então, eu conheci o Olivier por causa da multidão francesa que está cá em Lisboa, e tínhamos os mesmos gostos para música e mesmas idades, mais ou menos. E, portanto, tivemos a alugar uma casa em que, lá em Campo de Ourique, éramos três, ou seja, o Guillaume, o Olivier e eu, e houve sempre uma quarta pessoa porque tínhamos 5 assolhados ou assim, pronto. É verdade que foram momentos mágicos, porque tínhamos aquela insouciância, não sei como dizer, e íamos nos jardins, íamos tocar música, não era para receber dinheiro, era mesmo para curtir, para divulgar, para partilhar a música. E para mim os jardins eram um sítio perfeito para isso, o tempo estava bom para isto e íamos curtindo assim partilhar isto. Porque é sempre complicado. Eu tinha esse lado do técnico de receber os clientes, e se eu estivesse na rua, às vezes eu tinha alunos e não sei o quê, e isso fazia uma posição um bocadinho delicada, porque os pais podiam pensar, bem, este está aqui a vender cordas ou violinos e depois está aí na rua a tocar aí. E seja, essa parte de estar aí a receber dinheiro deixava-me um bocadinho inconfortável. Incomodado, sim. Mas pronto, para voltar aí ao nosso assunto, o Olivier e continua a ser um trompetista extraordinário e guitarrista. Ou seja, ele tinha um amor pela música, uma paixão e uma facilidade por ela, que era uma coisa fora de comum. E, portanto, em vez de estarmos em frente à televisão ou sei lá o quê, estávamos quase todos os dias a tocar música em casa. Pronto. E isso realmente criou uma dinâmica muito gira. E quando nós encontrávamos com pessoas, elas já achavam graça, porque era uma coisa que não era comum de se passar em Lisboa. Só ouvir aqui em Lisboa, exatamente. E então vocês formaram a banda Swing Rafeiro, certo? Que és tu no violino, o Olivier na guitarra, o Fernando Lira, não era? Nas percussões. O O André Oliveira noutra guitarra ritmo.
e depois, eventualmente, não sei se tinha uma cantora, a Iris, talvez? Sim, mas Às isso foi vezes. sempre a mudar um Ia bocadinho. mudar Houve um sempre um pouco um convidado, se havia alguém que queria se Ok. juntar, juntava-se. Certo. Era informal. Acho que a ideia era um coletivo. Uhum. E se alguém vinha aqui de férias ou não sei o que podia se juntar, juntava-se connosco. Foi muito cosmopolita, versátil, não sei, mudava sempre. Acho que isso é que faz a música gira também, não é uma coisa fixa, sempre a mesma, ia abrir para um ou outro e pronto, é assim que funcionava. Sim. E assim que sempre funcionou, acho eu. Certo, sem dúvida. Pá, eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que vocês me convidaram para tocar convosco, porque o André já estava de saída da cidade, porque o André era o guitarra-ritmo. Pá, e eu aceitei... Vinha do hard rock. Vinha do rock, sim. Vinha do rock. E epá, foi um concerto que demos em Alfama. Eu estava nervosíssimo, pá. Eu não sabia aqueles swings e o ritmo, aquilo para mim era tudo super exigente. Como cada um quando vai a primeira vez a tocar, porque são exigentes, são músicas virtuosas, sim, ou seja, sim. Para qualquer um de nós tocar o tema como deve ser e improvisar em temas, em sequências que não são fáceis, quer dizer, pede alguma atenção e alguma agilidade, não é? É verdade. E eu tenho aqui à minha frente, que gostava de partilhar isto para quem nos está a ouvir, foi o Nuno Castelo, que esteve aqui num podcast anterior, que é dos Logadog, o projeto Logadog. Aí ele deu-me isto para a mão. E o que é? É um flyer do bar, o Bacalhoeiro, a associação que havia na Rua dos Bacalhoeiros, em 2010, na Baixa, em 2010. Hoje em dia, enfim, já está muito diferente do que era. Mas também, se nós pensamos, desculpa interromper, Sim, mas quando nós pensamos em termos de segurança, perdão dizer isso agora, mas em termos de segurança, aquilo era terrível. Sim, não era muito seguro. Se acontecesse alguma coisa lá, não sei, era mesmo terrível. Aquilo estava um bocado a abanar, não é? E não só, quer dizer, em termos de saídas, mas aquilo, pronto, tinha aquele ambiente mesmo aconchegado e quente e louco, pronto, era um sítio especial. E há registros disto, este flyer é de 2010, malta, 2010, Swing Rafeiro, está aqui a data, 9 de... Isto é de que mês? 9 de julho de 2010, no Bacalhoeiro. E há um vídeo disto no YouTube gravado pelo Rafael Reigota. É verdade. Swing Rafeiro Bacalhoeiro. Tem lá um teaserzinho deste concerto. É verdade. Em que eu também estava... com outro rapaz a tocar guitarra, que era o Matisse. Também francês. Sim, perfeitamente. Voltou para a França, entretanto, e o Matisse rajou. E a particularidade do Matisse, que também tocava muito bem, é verdade. E do Olivier, que era extraordinário, tenho uma absoluta admiração pelo Olivier, é que ambos tocavam manus com as unhas, com os dedos. Tocam com os dedos. Okay. Ou seja, geralmente, tradicionalmente é com a palheta, mas eles tocam com os dedos. Okay. É curioso. É verdade. Com palheta requer uma técnica diferente. Diferente. Obriga um bocadinho mais, não sei, mais trabalha provavelmente, não sei. Acho que é diferente. Acho mais que exigente. Com a palheta consegues ter mais projeção, não é? Bates com mais força. Certo. Mas pronto, é diferente. Mas isto para dizer que, mais uma vez, eu não me quero cansar de repetir que vocês foram absolutamente determinantes. E guardo mesmo no coração, só posso guardar, é que vocês foram essenciais para esta... Não, eu acho que o Olivier é que foi o motor no princípio e realmente... por ser guitarrista e a proximidade de instrumento. Mas Olivier, claro que eu estive ali sempre ao lado e participei, eu tinha o prazer todo em participar. E o Olivier, entretanto, voltou para a França, mas continuamos em contacto e é uma pessoa muito querida. Pronto. Ele continua com música, mas não com tanto... sei lá, não é com essa energia que tínhamos aqui. Ele também está no campo, não é? Está numa vila, tem duas crianças agora. Olha, e então vamos agora continuar no nosso Manus. Os Swing Rafeiro extinguem-se porque as pessoas vão desaparecendo, mas formamos uma banda nova que são os Swing na Guerra. É verdade. Sou eu na guitarra, o Leon Bucaretti na guitarra, o Thibaut Dumas no violino, Francisco Menezes no saxofone, e originalmente o Pedro Monteiro no contrabaixo e depois o João Novaes. Certo.
e queres falar um bocadinho? Bem, foram também anos espetaculares, estivemos aí a tocar em muitos sítios, animámos aí a várias partes de Portugal. Sim. Com isso, eu tenho lembranças entre Aveiro, também tivemos em Monchique, não é? Lá para baixo, ou seja, eu estou a tentar ver as partes mais extremas e ao meio tivemos aí de um lado ao outro. Tivemos nos Morcegos, na festa de... Não é Minde. É verdade, é Alcanena. Alcanena, exatamente. Nos Olhos d'Água, é verdade. Mas não, tivemos um tempo tramado nesse dia, não foi chuva? Ou que sim, estava qualquer coisa. Estava um dia um pouco difícil. Sim. Mas realmente sim, tivemos oportunidades super de tocar e era sempre, vocês eram super simpáticos, era sempre uma alegria estarmos juntos e um privilégio também, porque cada um tinha uma qualidade musical que era extraordinária e pronto, realmente foi um período espetacular. Eu gostei muito de todos e todos estes momentos partilhados, é verdade. Foram atenção que o Swing da Guerra tem a página ativa, ou seja, não há fim anunciado. Estamos à espera de um próximo concerto. Claro. E como eu disse, isso é sempre aberto. Chega um que veio com uma dinâmica positiva e que, vamos lá reanimar isto e não sei o quê. E eu acho que é possível, ou seja, para mim nada morre, não sei como dizer. Pronto, é como o instrumento continua e mesmo se a pessoa não está, o instrumento continua, a música continua. Olha, e nesta tua aprendizagem de swing durante estes anos, que são muitos anos a tocar violino, tiveste referências musicais? Gostava que me falasses que referências de músicos tu gostavas mais de ouvir. Pronto, o mais óbvio é o Stéphane Grappelli, que já conhecemos muito e que realmente foi um virtuoso extraordinário e eu sempre achei mágico o que ele conseguia fazer. Parecia um passarinho, não é? e portanto, tanto virtuosismo, etc. Eu teve muitos anos de prática, mas não chega o calcanhar dele, não é? Pronto, ou seja, temos que ter aqueles personagens assim para termos assim uma ideia de eu quero ir nessa direção. Claro. E obviamente houve outros, seja, eu estava a referir contigo antes da nossa conversa agora do Michel Varlop, que era um violonista de jazz que é da mesma altura do Grappelli, mas que é muito menos conhecido e que também veio do clássico e depois fazia ambas coisas, seja, ele era capaz de tocar um concerto de clássico puro e duro com orquestra e que escreveu ou criou músicas como o swing, como que diz, swing concerto, com orquestra e com o violino a solo a fazer quase como se fosse uma improvisação, só que está tudo escrito e é de uma dinâmica, de uma força relevante quando depois conhecemos a obra do Grappelli, etc. E realmente depois há muitas músicas que me interessaram, o violino adaptou-se a muitas músicas, seja também no blues, eu gosto de blues. Gostas de música do leste? Músicas de leste, músicas irlandesas, seja, tudo isto para mim é rico, é giro e eu sempre gostei de ser inspirado, de estar inspirado com outras músicas que me encantam, pronto. É verdade que o meio cigano é sempre qualquer coisa, porque eles nasceram com o instrumento nas mãos e têm uma coisa muito apurada de tocar. Há sempre essa dificuldade quando passamos pela escola clássica, um pouco rígida e não podíamos fazer como queríamos, a posição era importante, e de repente chegas aí a um mundo que é muito aberto. Podes tocar ao contrário, se conseguires tocar, maravilha. E isso era uma coisa que era impossível antes, né? Na escola, no conservatório. E então eu acho que é essa dificuldade que nós estamos a ser confrontados quando o primeiro concerto temos que tocar essas músicas e estamos dentro da rigidez do passado, da partitura, etc. Mas essa música pede outra coisa. Seja, tens de estar dentro da estrutura, mas também tens de conseguir sair e ter alguma liberdade para te exprimir. Se tu ires muito longe, sais completamente da melodia e da harmonia e não sai nada de bem, seja, tens sempre de ter um pé dentro e um pé fora, se calhar. Sim. Eu estava a referir aos ciganos, porque eles realmente têm uma maneira muito
selvagem, crua de tocar algumas músicas, e isso faz que é instintivo quase, não é? E então aquelas músicas, todas as músicas que eles criaram e tocaram e não sei o quê, é uma coisa cheia de energia, cheia de força. Tu consegues reconhecer só por ouvir se é um cigano ou não cigano a tocar violino? Não ia me pôr assim muito à testa, mas à prova, mas eu acredito que sim. Sim, por aquela força, aquela garra, não é? Há ali um bocadinho de sujo, não é? Assim um bocadinho de... Eu não... O som, refiro-me ao som. Certo, eu não... Como é que eu vou dizer? Porque temos esse exemplo em lotaria, tens duas escolas muito fortes, o Stradivari e o Guarneri. E então o Stradivari é impecável nas linhas, é muito regular, é muito simétrico, e então... não sei, pode ser uma imagem assim da música clássica que é estreitinha, que é certinha, pronto, está tudo escrito. O Guarneri era um cavalo de fogo, ou não sei como que se diz, era loucura encarnada, pronto. Ou seja, ele fazia instrumentos que eram muito mais toscos, mas em termos de sonoridade é tão interessante, ou até se calhar mais interessante, pronto. Eu acho que estamos um bocadinho nessa relação. Posso tanto gostar de uma pessoa que tem uma formação clássica, eu acho que eu posso ter tanto gosto a ouvir músicos clássicos a tocar jazz como ciganos. Não estou a dizer que um é melhor do que o outro. Certo. Reconhecer a maneira é verdade, há algumas coisas aí que podem ser mesmo específicas ao estilo de cada um, não é? Agora eu não sou perito, eu simplesmente ouço e gosto ou não gosto, não sei. E eu sou fácil em gostar. Logo se a pessoa, eu sinto uma implicação e eu gosto. Não sou muito esquisito. Olha, e que dicas é que dás, que sugestões é que dás às pessoas que estão a começar a tocar violino? E se tiveres também alguma dica, nota introdutória para o jazz manouche, o violino no manouche? Ok. Eu acho que essa noção de liberdade não é fácil adquirir, não é? Ou seja, mais uma vez, estamos presos aí de uma partitura e temos que sair de lá. Portanto, eu lembro de um violinista que veio fazer um masterclass aqui no Conservatório, que é o Gilles Apap, e ele pedia aos alunos de fazer coisas tontas com o violino, ou muito diferente do que o professor sempre pedia, a posição, a mão e tal, e ele queria glissendos um bocadinho estranhos, obrigava a tocar ao contrário às tantas, e então ser tipo um pouco macaco, ir de um lado do outro, sair da zona de conforto ou da zona normal. Eu acho que isso é importante para nós conseguirmos abrir um pouco a pestana e as portas para sair da partitura. Escalas é básico, e depois acho que as coisas venham ouvindo, praticando. Ouvindo muita música. Obviamente, quer dizer, eu não acredito que inventamos grande coisa. Ok, o ser humano inventou os instrumentos, os estilos de música, mas eu próprio não inventei nada. Daí eu preciso de ouvir e isto vai amadurecer na minha cabeça, provavelmente, e vai crescer aí qualquer coisa. É aquele de semear, não é? Temos que ouvir, ter paciência, trabalhar em escalas, isso é óbvio. Às vezes se eu gostava de um solo, isto é essencial, então tentar pegar este solo nota a nota, devagarinho, repetindo, para chegar ao solo como está, tipo no Mind on Swing. Eu lembro de ter trabalhado imenso para o solo do Grappelli, porque eu achava lindo, e trabalhei o solo até conseguir do princípio até o fim. Eu deveria ter feito isso com tudo, com todas. Infelizmente, não sei, esteve ali dedicado a esta e depois não tanto. Mas eu acho que passa por aí, ou seja, é um trabalho, não cai do céu. Certo.
e ouvindo para nós ganharmos uma ideia do que é que queremos transmitir, e não há de ser só violino, quer dizer, o violino dá umas ideias, mas o piano traz outro, o clarinete outros, etc. Boas dicas, obrigado Thibaut, e já sabem, malta que nos está a ouvir, se precisarem de ajuda, não só de loteria, mas também dicas para tocar violino expert, violino Manus, falem aqui com o Sr. Thibaut. Thibaut, vamos arrancar, estamos a chegar ao fim, aliás, e queria-te pedir, como é costume nestes podcasts, que fales de uma música do Django, ou que menciones uma música para a malta ouvir em casa. Ok. Pronto, na verdade, são todos extraordinários e é difícil dizer uma. Pensei no Manoir de Mes Rêves, porque é uma música para mim especial. Eu adorei tocar esta música. Eu encontrei muita liberdade nesta música, porque é um tema relativamente lento, que permite... Às vezes são os mais difíceis, não é? Mas ao menos não me obrigava no virtuosismo. Eu procurava aí, se calhar, às vezes tensões, às vezes harmonia, que esse tema me permitia. Depois eu também estive a brincar a pensar no Manoir, porque o Manoir é uma casa, né? É a casa dos meus sonhos. Exato. E pronto, cá em Portugal eu estou naquele sítio da Serra que para mim é um encanto, não é? E sim, essa sim. construção, essa reapropriação, essa transformação, eu acho que também faz parte. Seja, a coisa existe, eu tenho que pegá-la e reinterpretá-la, refazê-la como uma música que eu vou ouvir, e ou eu passo ao lado e pronto, e já foi, ou eu decido de pegá-la nela, né? E daí vai haver uma interação entre esta música e eu, esta casa eu, esta pessoa eu, sei lá, e vamos criar qualquer coisa, aí vamos realmente criar qualquer coisa, acho eu. Não vai ser só a interpretação, Claro, pronto, colagem, não é sim. só um cubo, não é Exato, só, exato. pronto. E então o sonho é essencial na vida. Eu acho que temos que, mesmo se não realizamos-los todos, temos que tê-los, senão a vida perde um bocadinho de pica, não é? E de cor. Sim, Portanto, há imensas versões de Manoir. A versão mais famosa, ou mais conhecida, é com sopros, mas a melodia é encantadora. É linda. E realmente, aí por isso que eu estava a dizer, se um violinista não tem que se inspirar só de violino, tem exato. que ir ouvir um bocadinho de tudo. tudo. Boa. E como o guitarrista também. Exato. Pronto, Sim. a abertura é que nos permitiu chegar ao que estamos hoje em dia. Portanto, nós não podemos esquecer isso. Muito bom. Obrigado, Thibaut. Obrigado, eu. O Thibaut refere-se a Manoir de Mes Rêves, a versão de 1943. A curiosidade é que o Django gravou isto 11 vezes. 11 versões de Manoir de Mes Rêves. Thibaut, muito obrigado. Eu estava tão ansioso por esta conversa que falasses de ti e do teu trabalho, e para a malta te conhecer ainda melhor. E espero também ansiosamente por um outro concerto de Swing da Guerra. Isso era fixe também. Vamos embora, mas eu devia pegar mais no violino para dizer a vamos verdade. Vamos trabalhar. Bora, sim, vamos a isso. Só para dizer algumas referências que o Thibaut falou aqui, nomeadamente o Stéphane Grappelli, que toda a gente conhece, e Michel Varlop, com o W, que curiosamente morreu em 47 com 36 anos. Há uma versão que fizemos aqui uma pesquisa muito engraçada, Sweet Sue, em que está Grappelli no piano, Django na guitarra e o Varlop no violino. Portanto, tem aqui muitas coisas para pesquisarem em casa, e é isso. Obrigado, Thibaut. Obrigado a todos. E a vocês que nos estão a ouvir, uma grande semana, abraços e até breve. Abraços.